Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje nós celebramos a festa de São Domingos, justamente nessa data tão especial, que são os 800 anos da sua morte. Ele, voltando de Roma, disse a alguns de seus frades e ao seu amigo cardeal Uguelino, ainda no comecinho do mês de agosto: vós me vedes com saúde, mas antes da festa da Assunção de Nossa Senhora, já não estarei mais convosco. Profetizando assim que haveria de morrer nos próximos dias. E de fato ele começou a adoecer. E os frades tentavam cuidar dele de um lado para outro, o que lhes deu certo trabalho, porque São Domingos era de uma pobreza tão radical que ele só tinha um hábito. E, portanto, queriam trocá-lo, mas não tinham roupa para colocar nele. Uma vez que ele suava por conta dos achaques finais da enfermidade. Depois ele também não tinha um quarto, porque ele não dormia em nenhuma cama. Ele, durante o dia, se dedicava à pregação e, durante a noite, se dedicava à oração. O beato Jordão de Saxônia, no seu retrato espiritual de São Domingos, diz que ele dedicava o dia aos homens e as noites a Deus. Não falava senão raramente e sempre com Deus ou de Deus. E por isso, durante o dia, dedicava-se à alegria e durante a noite às lágrimas. E efetivamente era assim. Todas as noites, depois que terminava o ofício coral dos frades, ele passava pelos altares, se prostrava, se inclinava, fazia suas genuflexões, levantava os braços, deitava-se por terra, chorava, muitas vezes gritava, de tanto fervor espiritual. Então, como que se recolhia em silêncio, e a sua alma era como que arrebatada para os céus. Então ele começava a saborear as realidades celestes, e ali permanecia no silêncio da contemplação. Ora, era chegada a sua hora de partir. Então ele disse aos seus confrades: em primeiro lugar, eu quero ficar debaixo dos pés dos meus irmãos. Tão grande era a sua humildade. Em segundo lugar, ele disse: no céu vos serei mais útil, não vos entristeçais. E então começou a agonizar, até que no momento em que os frades diziam: acolham-te os mártires à tua chegada, recebam-te os anjos no paraíso, na cidade santa de Jerusalém, ele simplesmente morreu.
sendo que em diversos lugares ao mesmo tempo, muitos de seus frades viram a sua alma subindo aos céus. E, portanto, tiveram a certeza de que ele estava junto de Deus na Jerusalém Celeste. Ora, Nosso Senhor quis confirmar por diversos sinais a santidade de São Domingos e a autenticidade do seu carisma. Uma dessas ocasiões foi no diálogo de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena era da ordem terceira dominicana, era leiga, mas era mística. E no seu diálogo sobre a Divina Providência, num determinado momento, Deus Pai lhe diz: se tu olhares a navezinha do teu pai Domingos, meu direto filhinho, ele fundou uma ordem perfeita, que quis que buscasse apenas a minha honra e a salvação das almas com a luz da ciência. Sobre esta luz, quis fazer o seu princípio. Então vejam, aquilo que Deus Pai diz a Santa Catarina de Sena. São Domingos fundou uma ordem para buscar apenas a sua honra e a salvação das almas com a luz da ciência. Sobre esta luz, quis fazer o seu princípio. Por seu próprio objeto, tomou a luz da ciência para extirpar os erros a que naquele tempo eram levados. Ele, Domingos, tomou o ofício do Verbo, do meu unigênito Filho. Diretamente no mundo parecia um apóstolo. Com tanta verdade e luz, semeava a minha palavra, tirando as trevas e doando a luz. Ele foi uma luz que eu pus no mundo por meio de Maria, posto no corpo místico da Santa Igreja como extirpador das heresias. Por que disse por meio de Maria? Porque Maria lhe deu o hábito, entregue foi o ofício a ela pela minha bondade. Portanto, o que Deus Pai diz a Santa Catarina de Sena sobre São Domingos, seu pai, fundador da ordem de que ela fazia parte, é que São Domingos tem como característica da sua alma ser luz da igreja. E de fato, ele é chamado assim, Lumen Ecclesiae, luz da igreja. Por quê? Ora, a igreja iria cair por uma ladeira, terminando a Idade Média e entrando o período das evoluções, com confusões cada vez maiores. Portanto, antes que a igreja entrasse nesse período de trevas, nos quais nós estamos até hoje, Deus enviou ao mundo este homem, que é como que um elo entre os padres da igreja e os nossos dias. Os padres da igreja foram aqueles que estabeleceram os fundamentos da doutrina cristã no primeiro milênio, com um modo de vida inteiramente sapiencial. Santo Agostinho, em sua regra, que foi assumida pela ordem dominicana, mostra como a vida do homem de Deus deve ser marcada pela oração e pela pregação. Ou seja, a meditação
das Sagradas Escrituras e a sua pregação para o povo. Esta era a síntese da vida dos padres da igreja. Ora, acaba a era dos padres. Vai começar um período de acentuadas trevas. Então, Deus envia ao mundo São Domingos, que sintetiza, por assim dizer, o estilo de vida dos santos padres num carisma religioso da sua ordem, sob a regra de Santo Agostinho, justamente para pregar a fé. Quanto bem fez a ordem dominicana à igreja por pregar a fé e extirpar a heresia. De fato, eles foram campeões da clareza doutrinal, da nitidez teológica, da profundidade da exposição da fé. Mas tudo isso começa por ter a alma invadida pela luz da contemplação. São Domingos era assim. Quantas vezes durante as suas viagens ficava arroubado, horas e horas perdido na contemplação de Deus. A ordem por ele fundada teve grandes santos que se distinguiram exatamente por esse mesmo carisma. Na sequência, o pai fala a Santa Catarina de Sena sobre São Tomás, filho de São Domingos. Olha o glorioso Tomás, que com o olho do seu intelecto, todo gentil especulava a minha verdade. Com o olho do seu intelecto, todo gentil especulava a minha verdade, onde adquiriu a luz sobrenatural e a ciência infusa pela graça, onde ele teve mais por meio da oração que pelo estudo humano. Ele foi uma luz ardentíssima que trouxe luz à sua ordem e ao corpo místico da igreja, apagando as trevas das heresias. Depois Deus fala a Santa Catarina de Sena sobre São Pedro de Verona, outro dominicano, que morreu mártir e que, não tendo mais como pregar, pegou do seu próprio sangue e escreveu por terra: Credo in Deum, para mostrar a audácia da sua fé. Continua Nosso Senhor a Santa Catarina de Sena: e assim muitas coisas te poderia contar, e quão grandes, porque mesmo não tendo atualmente o martírio, o tinham mentalmente, como teve Domingos. Foram trabalhadores que este pai pôs na sua vinha a trabalhar, extirpando os espinhos dos vícios e plantando as virtudes. Em verdade, Domingos e Francisco foram duas colunas da Santa Igreja. Francisco com a pobreza, que lhe foi principalmente própria, como é dito, e Domingos com a ciência. Ora, portanto, o espírito de São Domingos é ser penetrado pela luz da verdade, de tal modo que o pregador se torne como uma lâmpada, que reflete o brilho da verdade em si, para exprimi-lo aos homens mediante a pregação. De fato, o lema da ordem é Contemplata alis tradere, transmitir aos outros aquilo que se contempla, aquilo que foi contemplado. Portanto, a nossa alma precisa estar, primeiro, cheia da luz da verdade, e ela precisa se tornar como uma lâmpada,
que reflete a verdade, para depois comunicá-la mediante a pregação. Por isso São Domingos é chamado de vir evangélicos, homem evangélico. Porque ele foi possuído inteiramente pela palavra. Ele foi embebido pela palavra. Ele foi empapado pela palavra. Estava cheio de contemplação. Estava completamente penetrado pela contemplação. Embora, vejam, ele não deixou nada escrito. Tudo na sua vida foi exatamente decorrente dessa luz interior que se expandia através das suas palavras. Ora, a antífona, que a ordem dominicana reserva a São Domingos, chamam de Lumen Ecclesiae, luz da igreja. E de fato, ele estava predestinado para sê-lo. No momento do seu batismo, a sua madrinha viu sobre a sua testa, entre os seus olhos, uma estrela, com uma luz muito forte. E a sua mãe, Beata Joana de Asa, quando estava grávida, sonhou que dava à luz a um cachorro, que com um artoche, uma tocha, ia passando por todos os lugares escuros e iluminando-os, de tal modo que as trevas desapareciam. Foi exatamente a vocação de São Domingos, ser luz da igreja, pela contemplação e pela pregação. Por isso eles o chamam de Doctor Veritatis, doutor da verdade. Porque ele teve uma intimidade extrema com a verdade divina, mediante a meditação assídua das Escrituras. Ele se ensimesmou na verdade de tal modo que a verdade fluía da sua alma, tão clara, tão pura, tão límpida, tão contrastante com o erro. Rosa paciência, rosa de paciência. Rosa, porque a rosa é o símbolo do amor. E rosa da paciência, porque São Paulo diz que a caridade é paciente. Ora, São Domingos tinha essa característica notável do seu caráter. Ele não se alterava. Ele estava sempre tranquilo. Ele jamais perdia a serenidade. Era completamente sóbrio, inalterável, com uma alegria e uma simplicidade que transpareciam do seu modo de ser. O Beato Jordão da Saxônia diz que São Domingos só se alterava pela compaixão. Então, quando aparecia alguém de quem ele precisava ter compaixão, a alma dele se enternecia e então ele chorava. Era o único momento em que, por assim dizer, ele se alterava. No mais, estava como que capturado por Deus, de tal modo que o seu ânimo era sempre tranquilo e sereno. Não se agitava jamais. Fruto do seu amor sobrenatural por Deus e pelas almas. Ebur castitatis, marfim de castidade. Marfim de castidade porque ele foi virgem
durante toda a sua vida e nunca pecou minimamente contra a castidade. Antes de morrer, ele disse aos seus frades: se quiserdes ser como eu, evitai todas as companhias nocivas, e conservareis em vossas almas perpétua virgindade. Portanto, a pureza, para ele, não se manifestava de um modo frágil, mas de um modo vigoroso, como um marfim. Era uma pureza sólida, uma castidade firme. Aquam sapientiae propinasti gratis. Emanaste gratuitamente a água da sabedoria. Ou seja, pela meditação, a sabedoria saía dele como uma fonte. Não era algo forçado. Ele pregava de uma sabedoria que vinha de dentro, como uma fonte produz água. A sabedoria fluía da alma de São Domingos, mediante a sua pregação, com a mesma espontaneidade, para lavar as almas, para fazer com que elas não estivessem áridas, para poder, de algum modo, torná-las úmidas no deserto dessa vida. Predicator gratiae nos iunge beatis, pregador da graça, juntai-nos aos bem-aventurados. Ele foi pregador da graça. E de um modo extraordinário. Porque quando viu a cegueira dos cátaros, e ao mesmo tempo, quanto aqueles hereges eram pobres voluntariamente, por pura caridade quis ficar entre eles para instruí-los e conduzi-los à verdade da fé. Numa extrema pobreza voluntária. Portanto, ele foi pregador da graça em todos os sentidos. Não apenas porque pregava a graça, mas porque pregava por causa da graça, gratuitamente, oportuna e inoportunamente, com sacrifícios, com grande incômodo, com insistência, levava sem cessar a palavra do Evangelho para converter os corações dos povos à verdade de Jesus Cristo. São Domingos é o apóstolo do Rosário. Foi ele que recebeu de Maria Santíssima o Santo Rosário. E a Igreja, através dos sumos pontífices, confirmaram diversas vezes a ordem dominicana como propagadora do Rosário. Por quê? Pela meditação dos mistérios do Rosário, nós podemos chegar àquela contemplação à qual chegou São Domingos. Graças à intercessão de Nossa Senhora. Nós podemos ser possuídos por essa luz. A espiritualidade dominicana é enriquecida de maneira muito íntima pela devoção ao Santo Rosário. Não do rosário rezado mecanicamente, mas do rosário como meio de contemplação. Como aquela oração mais equilibrada de todas, que junta a oração mental com a oração vocal e que nos leva a contemplar enquanto falamos com Nossa Senhora, que é uma contemplação
entremeada de Ave-Marias, da vida de Cristo, da vida da Santíssima Virgem. Queridos irmãos, que nós possamos aprender com São Domingos a amar o Santo Rosário e amá-lo para que nós possamos chegar verdadeiramente à pureza da contemplação. Que Ele interceda por nós. Nós que como paróquia temos a honra de ter como padroeiro este grande santo, este campeão da fé, que nós possamos ser dignos de tê-lo como nosso padroeiro, por um amor profundo à contemplação e ao anúncio da palavra. Que Deus nos permita conhecer o brilho da alma de São Domingos. Talvez muitos não tenham reparado, mas na reforma que nós fizemos da igreja, eu quis que pudéssemos refletir um pouco mais na nossa arquitetura a brancura da alma de São Domingos, a pureza da fé, contrastada com os erros, tal como o hábito preto e branco de São Domingos mostra que pela pregação o apóstolo deve anunciar a verdade e apontar o erro pelo contraste. Pois que nós possamos conhecer mais a sua alma, o brilho da sua santidade, o brilho da verdade que transborda de São Domingos. E nesses dias de confusão, também nós, todos batizados, possamos participar dessa mesma vocação que ele teve. A vocação de conhecer a verdade, para poder contrastá-la com os erros, a fim de conduzir esta geração tão confusa à permanência, à redescoberta do brilho da verdade da fé católica.